que se encontra no Evangelho segundo escreveu o primeiro evangelista Mateus, capítulo de número 1. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versos nessa noite. Hoje eu quero falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, a lógica do reino de Deus. A palavra de hoje para nós é que devemos buscar a lógica do reino para que sejamos livres. Amém? Eu queria que você repetisse comigo assim, ó: eu devo buscar a lógica do reino para ser livre. Você vai entender o que nós vamos falar. Mateus capítulo 20, a partir do verso 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Mateus 20. E ajuntando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, ele fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estivestes ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Recebereis o que for o que, gente? Justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tome seu assento, por gentileza. Existem muitas pessoas que não são livres. Vou repetir. Existem muitas pessoas que não são livres
libertas. Não é porque estão possessas de demônios. Eu estava orando outro dia, e nesse mês de outubro, setembro e outubro, eu tive muito a oportunidade de me assentar para ouvir a palavra de Deus através dos lábios de muita gente. E aquele que não senta para ouvir, ele não pode ficar de pé para falar. E eu sentado, eu comecei a meditar, glorificava a Deus muitas vezes, na maioria das vezes, mas também eu pensei muito a respeito de muita coisa e perguntei a Deus muita coisa durante o período que eu estava ali ouvindo, recebendo a palavra de Deus. E uma das coisas que eu perguntei a Deus era isso. Porque Deus, eu perguntei para o Senhor, por que é que quando eu oro por algumas pessoas, e pessoas essas que eu sei que precisam ser libertas, pessoas essas que às vezes a gente vê como alguns visitantes que vêm à casa de Deus, e a gente espera que no momento da oração, guarde isso, que eu vou dizer porque eu aprendi muito, eu aprendi com Deus isso. No momento da oração a gente espera que o diabo se manifeste na vida dessas pessoas, e muitas vezes ele acaba não se manifestando. Você se lembra o que Jesus disse quando ele disse o seguinte: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glorificação do Filho de Deus, é para a minha glorificação. Ou seja, eu entendi que nem tudo é do jeito que pensamos ser, nem tudo é como nós imaginamos. E como pastor, como pregador, a gente vê alguém na igreja que precisa de um certo toque numa área, a gente quer que orar, e quer ver Deus manifestar, e quer ver também o diabo se manifestar, para a pessoa ser liberta. Mas nem tudo é do jeito que nós pensamos. E aí, nessa minha indagação, Deus disse para mim assim: nem todos estão possuídos por demônios, mas existem aqueles que precisam ser livres das suas próprias cadeias, das suas próprias amarras. Pessoas que precisam ser livres da sua própria prisão, do seu próprio casulo. Pessoas que precisam ser livres, não de demônios, mas livres dos seus próprios complexos, que carregam consigo há décadas, que são praticamente parte de uma herança para alguns, porque dizem: porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim, porque eu vim daquele lugar assim, eu fui ensinado assim. E não são demônios, são complexos, são indiferenças, são amarras próprias, são próprias dificuldades internas da pessoa, que esse tipo de pessoa precisa ser liberto delas mesmas, das coisas erradas que aprenderam no passado, e principalmente passar a ser livre do sistema da terra. Pessoas que não necessariamente serão livres de opressões ou investidas do diabo ou do próprio inimigo, possessas, mas precisam ser libertas das amarras do sistema para passar então a viver a lógica do reino de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. A parábola de Mateus capítulo 20, ela é interessante porque
Jesus nos convida a uma profunda mudança de mentalidade, e isso foi pregado muito aqui no mês de outubro. Talvez seja por isso que Deus está falando novamente, para que eu e você possa receber algo novo, algo grande da parte de Deus. A parábola de Mateus 20 é um convite a uma profunda transformação e mudança da mente, uma mudança na forma como eu encaro a vida. Essa parábola é quase como um chacoalhar de Deus na nossa estrutura mental. Ela vai mexer, essa mensagem de hoje vai mexer com a sua estrutura mental, vai fazer você pensar, analisar, raciocinar ao ponto de entender aonde, em qual área da sua vida você precisa ser liberto. Lembra que no início eu não disse libertos de demônios, porque nossa visão, todo mundo às vezes é possesso por espíritos demoníacos. Eu sei que existem espíritos demoníacos lá fora, que trabalham na mente da pessoa e entram porque alguém deu uma brecha, ou porque alguém carrega aquilo consigo de forma hereditária, mas nem tudo às vezes é isso. Pois o que acontece conosco é que Deus, Ele quer reestruturar a nossa posição mental, porque tudo isso nos confronta com uma pergunta que pode transformar completamente a nossa maneira, a maneira como vivemos o tempo que Deus nos concede enquanto estamos aqui na terra. Será que estamos vivendo a nossa vida com Deus se Ele agisse segundo os princípios deste mundo? Ou será que estamos deixando de viver na plenitude? Quando eu digo plenitude, eu estou falando de totalidade daquilo que Deus quer que vivamos, quando nós então entendemos que devemos viver segundo os princípios do reino de Deus. Diga comigo assim: princípios do reino de Deus. Eu queria que você falasse um pouquinho mais forte, se for possível. Vamos lá? 1, 2, 3. Melhorou. E aí eu pergunto para você: como é que devemos, ou como é que vivemos nesse mundo? Segundo os padrões deste mundo é que você vive nesse mundo? Ou você vive nesse mundo, nessa esfera terrena, segundo os padrões do reino de Deus? Isso é uma pergunta para você. Como é que você vive? Segundo os padrões do mundo? Ou você vive segundo os padrões do reino de Deus? Em João capítulo 17, a partir do verso 14, Jesus disse assim, olhe bem, João 17, 14: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Está aí porque o mundo nos odeia, porque ele nos deu a sua palavra, porque não são do mundo, assim como eu, Jesus estava dizendo, não sou do mundo. Agora, Jesus disse algo interessante. Ele disse assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olha o último verso. Eles, estavam falando deles, não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Essa parábola nos mostra claramente a lógica do reino de Deus, e é isso que você precisa entender aqui hoje. Qual que é a estrutura? Qual que é a lógica? Qual que é a visão? O que eu tenho que fazer se eu estou inserido num reino que não é dessa terra, é um outro reino? E é também por meio dessa lógica que devemos aprender
a viver se quisermos experimentar uma vida verdadeiramente transformada e experimentar os padrões do reino de Deus. Estão entendendo? Amém? Por quê? Porque dentro do reino de Deus existe uma lógica. Diga assim: dentro do reino existe uma lógica. Agora, dentro do reino também existe recompensas. Diga: dentro do reino há recompensas. Jesus nos mostra que a grandeza e a ordem das recompensas não estão baseadas em méritos humanos, ou seja, aquilo que eu faço. A gente elogia, eu gosto de elogiar as pessoas, eu tenho prazer de elogiar, mas as nossas recompensas, elas não estão baseadas no meu mérito, na minha conquista. As nossas recompensas, Jesus mostra que as grandezas e a ordem das recompensas do reino não são baseadas em mérito humano, mas no coração e na motivação com que servimos. Entenderam o que eu disse? As nossas recompensas não são baseadas naquilo que eu faço, mas elas são baseadas em como o meu coração está e na motivação pela qual eu sirvo. Porque se o meu coração ele está desejoso a servir, automaticamente eu vou me prontificar para isso. Não é o que fazemos, mas é como o Espírito de Deus faz. Não é o que eu realizo, mas é como o Espírito de Deus realiza em mim e através de mim. E mais uma pergunta que seria: com qual ou com que motivação você faz alguma coisa para o reino de Deus? Porque não é o quanto fazemos, mas é para quem fazemos. Infelizmente, meus amados, nem todos vivem um padrão do reino de Deus. Nem todo aquele que se diz crente, ele é crente, aceitou a Jesus, ele é lavado, remido no sangue do Cordeiro, ele vem à igreja, mas nem todos vivem conforme os padrões estipulados do reino de Deus. Infelizmente não existem pessoas que vivem dessa forma, e infelizmente também existem pessoas que não sabem se dar, porque não reconhecem como funciona o reino de Deus, então automaticamente ele não sabe ser um voluntário dentro do reino de Deus. Em outras palavras, para melhorar o seu entendimento, ele não sabe servir. Infelizmente ainda existem pessoas que só fazem alguma coisa se forem lembradas para fazer. Existem pessoas que infelizmente só fazem alguma coisa no reino e para o reino se forem convidadas a fazer, se forem motivadas a fazer, se forem lembradas a fazer. Sabe, eu vou te dar uma frase aqui que às vezes acontece muito: não esquece não, hein? Eu conto contigo, hein? Ou frase ou mensagem. São pessoas que só fazem quando recebem uma mensagem, quando alguém fala isso para ele. Porque todo o nosso serviço a Cristo, agora entenda bem, porque isso aqui é muito profundo e sério, o que Deus, Ele falou comigo. Todo o nosso serviço a Cristo, ele é avaliado pelo que está dentro do nosso coração. Todo o nosso trabalho a Cristo, ele é avaliado por Cristo pelo estado do meu coração. Até para ofertar,
O meu coração ele tem que estar no estado perfeito para ofertar. Paulo disse isso na sua segunda carta, olha só, aos Coríntios capítulo 9, verso 7. 2 Coríntios 9, 7, um texto que a gente conhece de cor. Ele disse: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Olha agora o que Paulo diz: não com tristeza. Se o seu coração está triste, não contribua, nem por necessidade, porque se você está passando necessidade, não é hora de contribuir, porque Deus ama. Olha o princípio do reino, gente. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu posso estar passando dificuldade, mas eu não vou deixar a minha oferta entender. Olha como funciona o princípio do reino, que eu vou ofertar porque eu estou precisando de uma ajuda de Deus. Então olha como é que funciona a mente humana, que não trabalha no princípio divino, não entende a perspectiva do reino de Deus. Aí eu estou passando essa dificuldade, eu vou dar uma oferta e Deus vai abrir uma porta para mim. E aí é onde muita gente se frustra, porque Deus não faz barganha. Mas em contrapartida, no final do verso, Paulo diz assim: porque Deus ama ao que dá com alegria. O evangelista vai dizer assim: se Deus, ou seja, se o pai que ama o seu filho, ele não tem coragem de dar uma pedra para o filho quando ele pede um pão, ou uma serpente quando pede um peixe, quanto mais o Pai Celestial que vos ama. Então, por amor, Deus vai dar sobre a minha vida sem medida. Você não precisa se preocupar. A dificuldade vai bater na porta de todo mundo, a doença vai bater na porta de todo mundo, a falta de emprego muitas vezes vai bater na porta de todo mundo, a temporada alta e baixa na Flórida vai passar, mas você vai passar firme na presença de Deus, porque você ama a Deus e Deus sabe disso. Jesus ele vai na contramão de tudo o que se refere a esse mundo. Jesus disse: os últimos serão primeiros. Foi Jesus que disse isso. No capítulo anterior do capítulo que nós lemos, que foi o 20, no capítulo 19, Jesus havia declarado o seguinte, olha a declaração de Jesus, Mateus 19:30: contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Essa é a lógica do reino, que fere, que vai contra o entendimento de muita gente. E aí aonde muitas pessoas ficam feridinhas na alma. E geralmente o feridinho na alma, ele não quer assumir que está doente, que está ferido, ele começa a dar desculpas. Mas se Jesus estivesse na terra hoje, pessoalmente, em carne e osso, andando conosco, eu acredito que muita gente não seguiria Jesus. Muita gente. Por quê? Porque Jesus ele fere a lógica do sistema desse mundo. Aos olhos de Deus, só para você ter uma ideia, aos olhos de Deus, grandeza é humildade. Para Deus, quem é grande é aquele que se humilha. Aos olhos de Deus, liderança é serviço. O verdadeiro líder para Deus, o homem em destaque para o Senhor, não é aquele que está liderando, tem um cargo, uma posição, uma nomenclatura, uma identidade eclesiástica, mas é aquele que serve. Liderança para Deus é serviço. E poder para Deus não é nem o que a gente pensa, a nossa concepção de poder. Poder para Deus é dependência. Diga comigo assim: poder para Deus é dependência. Só os irmãos, homens, diga 1, 2, 3, poder.
Agora só as irmãs. 1, 2, 3. Para Deus, na mente de Deus, olha só, ser grande não é estar acima dos outros, mas é abaixar-se para servir. Na mente de Deus, ou no reino de Deus, liderar não é mandar, porque na nossa visão humana, aquele que manda, ele é o quê? Ele é o líder. Mas na visão do reino, na visão de Deus, liderar não é mandar, liderar é cuidar. Aquele que cuida está liderando. O bom líder é aquele que serve e não aquele que dá ordens. O poder verdadeiro, agora falando de poder, porque eu disse, grandeza é humildade, liderança é serviço e poder é dependência. Então no quesito grandeza, para Deus ser grande não é estar acima dos outros, é abaixar-se para servir. No quesito liderança, no reino de Deus, liderar não é mandar, liderar é cuidar. E no quesito poder para Deus é dependência. O poder de verdade, o poder verdadeiro não está em controlar, em ser aquele que está em destaque ou evidência, mas em depender totalmente e exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Isso é poder de Deus. É eu depender de Deus. É eu depender do Espírito Santo de Deus. É eu não tomar nenhuma decisão na minha vida sem antes consultar a Deus primeiro. É dizer para Deus: Deus, toma o rumo da minha vida, segura aí no leme do meu navio, da minha embarcação, porque o Senhor é o capitão dessa embarcação. E se o vento me soprar para lá, eu vou, mas eu vou estar seguro, porque tu és o capitão que está nesse barco. Aleluia, eu senti Deus aqui. Quando nós dependemos do Espírito Santo, gente, aí sim é que nós somos cheios do poder de Deus. Diga comigo assim: quando eu dependo do Espírito Santo. Está fraco? Diga de novo: quando eu dependo do Espírito Santo, aí eu estou cheio dele, porque eu estou na dependência de Deus. Aí os discípulos, numa dessa, perguntaram para Jesus. Eles disseram: mestre, Rabi, que quer dizer meu mestre, ou Rabone. Eles perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Olha que pergunta interessante desses discípulos. Eles poderiam perguntar: quem é o maior aqui em Jerusalém? Talvez eu perguntaria: quem é o maior aqui em Porto Chalé? Quem é o maior aqui na igreja? Os discípulos perguntaram para o mestre: mestre, quem é o maior no reino dos céus? Aqui eu vejo sabedoria na pergunta dos discípulos. Eles queriam saber quem era maior no reino de Jesus. Quem é maior no reino dos céus? Mateus capítulo 18, verso 1 até o verso 4, Jesus responde a pergunta dos discípulos. Ele diz assim: quem é o maior no reino dos céus? Vocês querem saber? Então Jesus, ele chama uma criança, coloca no meio deles e diz: se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. E aqui a tarraxa aperta um pouquinho. Aqui o negócio fica mais estreito. Eu sempre disse e vou dizer aqui novamente: quando você ler um texto que Paulo disse, maravilhoso, palavras paulinas, o próprio Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Muito belas palavras de Paulo.
Mas Paulo poderia equivocar-se em alguma das suas palavras. Mateus, nos seus escritos, tanto é que nos evangelhos, nos 4, há uma divergência em interpretação daquilo que eles viveram, porque cada um ou falou para um povo diferente, ou escreveu numa época diferente, ou vivenciaram situações diferentes, ou viram e interpretaram de forma diferente, ou seja, cada um escreveu de uma forma diferente. Eles podem se diferenciar entre si. Qualquer escritor na Bíblia, quando algum escrever, eu posso até ainda colocar na mesa e indagar e perguntar o que ele queria dizer, para onde ele queria caminhar. Será que essa posição, essa fala dele tem dois sentidos, o sentido é duplo? Enfim, podemos questionar qualquer outro escritor da Bíblia, mas quando Jesus escreve, quando Jesus fala, devemos apenas obedecer. Diga comigo assim: tudo que Jesus falar, eu devo obedecer. Repita de novo, porque está bem fraquinho. Diga, 1, 2, 3. Tudo que Jesus falar, eu devo obedecer. Então Jesus disse assim: se vocês não se converterem, primeiro, conversão, tem que haver conversão. Meu pai foi instrutor de autoescola no Brasil, muitos anos, e eu me lembro quando ele dava aula para os novos motoristas, ele não dizia vire à direita ou vire à esquerda. Sabe o que ele falava? Converta à direita, converta à esquerda. Isso quer dizer o seguinte: quando você está indo numa direção, ele estava dizendo que você deve mudar a direção. Então Jesus começa dizendo: se vocês não mudarem, e se não tornarem como crianças, duas coisas, precisa haver mudança, conversão, e segundo, o que Jesus disse, gente? Tornar como uma criança. E qual é a consequência se eu não fizer isso? Jamais entrarão no reino dos céus. Mas espera aí, mas a salvação não está vinculada ao sacrifício de Jesus? Sim, está. Foi por causa dele. Lá em Efésios capítulo 2 diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus deu ao homem esse dom porque acreditaram. Mas não só a minha fé ou o sacrifício de Jesus, nada invalida o sacrifício de Jesus. Mas eu preciso, palavra de Jesus, se você quiser discutir, discuta com Jesus. Ele diz: se não houver conversão e se não se tornar como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde, ainda Jesus continua dizendo, portanto, ainda quem se faz humilde como esta criança, esse, agora ele responde aos discípulos, esse é o maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus? Aquele que se torna humilde, pequeno, como esta criança. O que Jesus está ensinando aqui, gente? Jesus está ensinando que ser como uma criança não é ser mimado, fraco, ou ter as qualidades físicas, humanas ou biológicas de uma criança, mas ele está dizendo que ser como uma criança significa viver na pureza do coração de uma criança, a sinceridade e a motivação e a dependência total que uma criança tem. Vou dar um exemplo. Porque uma criança, ela é pura do seu coração. Porque uma criança, ela é sincera nas coisas que a motiva. Porque uma criança, ela é totalmente dependente dos pais.
Tem aqui, porventura, no nosso meio, alguém que tem uma criança, um filho ou uma filha que é criança, que não depende de você? Não tem. Uma criança, ela é totalmente, 100% dependente do pai e da mãe. Jesus está dizendo, para você entrar no reino do céu, você precisa se tornar como uma criança, e quando você se tornar como uma criança, você precisa agir como ela. E como é que ela age? Inteira e completamente dependente do Pai. Quantos podem adorar Jesus? Veja bem a diferença entre a lógica do mundo e a lógica do reino de Deus. Por isso precisamos aprender, gente. Eu acho que eu preparei essa mensagem, Deus me deu essa mensagem justamente depois de 2 meses intensos aqui, aonde a gente viu Deus se manifestando, glória. Às vezes eu fico assistindo os vídeos lá em casa ou na internet, eu fico, meu Deus, como é que pode? Eu sinto Deus de novo lá em casa, gente. Assistindo, eu sinto a presença de Deus, eu me arrepio, eu choro. Às vezes estou assistindo um vídeo, um corte que as meninas fazem aí, eu choro, gente, eu sinto a presença de Deus, dá aquele arrepio na alma, aquela coisa gostosa, dá vontade de voltar novamente. Mas para que Deus continue agindo assim, Ele precisa agir na sinceridade e na pureza do nosso coração. Porque nós precisamos entender que não é quem sabe pregar muito, não é quem sabe louvar muito, não é o ambiente, não é a quantidade de pessoas, não é o congresso, é Deus vendo a sinceridade de um filho que é como uma criança. E por isso precisamos aprender a viver essa lógica do reino de Deus e não viver na lógica do reino do mundo. Me ajuda a pregar, eu estou ensinando, mas me ajuda a pregar. Olha para o seu vizinho e diga para ele, não viva na lógica do reino do mundo, que não vale a pena. Foi por isso, gente, que eu disse lá no início, quem chegou um pouco atrasado não pegou. Foi por isso que eu disse lá no início, que nem todos estão possuídos por demônios. Lembra que eu disse no início? Mas muitos estão possuídos de uma mentalidade humana, mundana e terrena. E quanto a esses, só a graça de Deus mesmo. Por isso que Paulo disse, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele continua, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso psique, do vosso entendimento. O mundo, a mente mundana, ela valoriza muita coisa errada, que você não deve valorizar, e por isso você está aqui sentado para ouvir o que o Espírito Santo está alertando você, porque eu sei que Deus vai nos levar numa dimensão ainda maior. Eu sei que Deus ainda vai fazer coisas maiores do que nós vimos, porque você pode acreditar numa coisa, se tem alguém aqui que nunca vai parar de acreditar naquilo que nós recebemos domingo, Deus pode fazer maior hoje, maior amanhã, porque quanto mais eu buscar de Deus, mais Ele tem para dar. Quanto mais eu orar, mais da presença dEle eu vou sentir. Quanto mais eu me consagrar, mais próximo dEle eu vou estar. E quanto mais próximo dEle eu estiver, mais afastado do mundo e dessas coisas eu vou estar. E o mundo, ele tem um padrão diferente do reino de Deus. Diga, o reino do mundo tem padrões diferentes do reino de Deus. O mundo valoriza a fama, o mundo valoriza o status, o mundo valoriza a projeção. Mas Jesus revela uma lógica completamente oposta, diferente, onde o valor está. O valor não está na visibilidade. O valor para o reino de Deus, ou para Jesus, ou para Deus, está na fidelidade. Você pode adorar Jesus? O valor para o reino de Deus não está na exibição, mas o valor para o reino de Deus está na intenção do coração.
O valor para o reino do mundo é ser visto, aplaudido e aclamado, mas o valor para o reino de Deus é ser aprovado por Deus. Se você hoje conseguir colocar em prática o que Jesus está ensinando, o que a palavra de Deus está ensinando, a sua vida vai se transformar, vai haver uma revolução na sua história. Você não vai precisar chorar pelo que você chora, você não vai precisar reclamar pelo que você reclama, você não vai precisar sofrer pelo que você sofre, porque a própria sua vida, baseada na palavra e nos princípios do reino, são capazes de direcionar você em todas as esferas da sua vida. Você pode adorar a Deus por isso? Mateus capítulo 20 diz que foi o proprietário que saiu pessoalmente, olha aqui gente, para buscar trabalhadores para o seu reino. Olha o texto, verso 1 de Mateus capítulo 20: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã, bem cedo, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Deixa eu dizer algo para você aqui. Naquele tempo, era muito comum que os trabalhadores, os empregados, ficassem nas praças e nos mercados bem cedo, esperando que alguém passasse ali para os contratar. Mas o que me chama a atenção é que não foi nem o encarregado daquele patrão, nem o gerente daquele patrão, e nem um funcionário daquele patrão que passou lá na praça para contratar ninguém. Foi o próprio dono da vinha, o próprio proprietário que saiu para ver as pessoas que estavam na praça, para contratá-las. O que nós vemos aqui? A gente vê que o próprio Deus, Ele é o que toma a iniciativa de convidar trabalhadores para a sua vinha. Você entendeu? Da glória a Deus. Ele não envia apenas mensageiros, Ele mesmo. Eu vejo aqui o interesse de Deus, Ele mesmo se interessa em vir ao nosso encontro e nos chama para a sua obra. É o próprio Deus que sai do seu reino. Você conhece esse Deus? Que desce do céu, se faz forma de homem, sai do seu reino, reino dos céus, desce a um reino que não é dele, e agora começa a convidar trabalhadores para a sua obra. Jesus está convidando trabalhadores aqui nessa noite para a obra dele. É o próprio Deus que faz isso. Não é o pastor que fica ligando toda semana: irmão, como você está? Está bem? Irmão, você não veio ao culto, o que está acontecendo com você? Irmã, senti a sua falta no culto de ensino. Irmãos, vamos ofertar para ajudar a obra missionária, para ajudar a casa de Deus. Irmãos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas aqui nesse texto, eu vejo o próprio Deus, é quem Ele te faz o convite para trabalhar no seu reino e para realizar a obra de Deus, para investir no reino de Deus. É Ele que faz você dizer: pare de sonegar o seu tempo. É Ele que diz: pare de sonegar os seus valores, pare de sonegar os seus princípios, pare de sonegar a sua oferta, pare de sonegar tudo. E Ele desce na terra, e Ele próprio é quem faz o convite: vinde, benditos do meu Pai, para o reino do meu e do seu Senhor. Aleluia. Eu disse para vocês que essa mensagem ia ser libertadora. Sabe por quê? Porque se nós começarmos a entender quem está nos convidando, a gente entenda o valor desse convite. A gente não faz charminho, a gente não faz pouco caso, a gente não faz com desdém. A gente recebe a palavra e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim para realizar a tua obra. Porque muitos de nós estamos presos a padrões mundanos. Essa é a natureza do reino. Deus
é o primeiro que busca o homem. Agora, trabalhar para o reino de Deus não é um fardo, viu, gente? Trabalhar para o reino e no reino de Deus é um privilégio muito grande espiritual. E o mais lindo de tudo isso é saber que quem nos chama é o próprio Senhor da seara, o próprio Senhor da vinha. Agora, existe algo ainda muito mais interessante aqui, que eu não posso ir embora, deixar vocês embora sem ouvir isso, sem falar sobre isso. É o acordo que houve entre eles. Houve um acordo com esses trabalhadores. Vocês leram o texto comigo e se lembram. No verso 2 do capítulo que nós lemos, diz assim: ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Aqui existem 3 classes de pessoas. Primeiro, o primeiro grupo. O primeiro grupo, ele foi contratado cedo, lembra? O dono da vinha, ele levanta cedo e vai lá na praça, e ele mesmo contrata, ele mesmo chama os trabalhadores, ele vai cedo lá, e mediante o contrato é um acordo chamado na Bíblia de o acordo justo. Diga comigo, acordo justo. Esse foi o primeiro chamado. Ele chamou o primeiro grupo e pagou 1 denário, uma moeda de prata, que representava o pagamento justo. Diga de novo, pagamento justo, por um dia de trabalho. Era justo isso, você vai entender, era justo. Mas aí vem o segundo grupo, o segundo chamado. O proprietário, ele continuou chamando. Agora o proprietário, ele volta, o dono da vinha, ele volta às 9 da manhã, ele volta ao meio-dia, e ele volta às 3 da tarde. 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde. Para quê? Para encontrar mais pessoas. Veja que ele não para de convidar. Agora, o que é mais interessante aqui é que existem também 3 diferentes horas, e eu acabei de mencionar: 9 da manhã, 12 da tarde, ao meio-dia, e 3 da tarde. Essas 3 horas, elas representam diferentes fases da vida. Guarde isso. Todas as vezes que você ler algo na Bíblia, tenha curiosidade de examinar o que significa o que a Bíblia diz. E às vezes você lê com tanta pressa que não consegue captar, pegar o que a Bíblia quer ensinar, o que a palavra de Deus quer ensinar. E essas 3 horas, elas representam as 3 diferentes fases da vida. Primeiro, qual a primeira fase? A fase da juventude. Ele chega cedo e convida todos os jovens. Primeira fase, ele chama todos os moços, as moças, a juventude, o youth, para vir, para trabalhar na sua vinha. Segundo, ele chama os adultos, aqueles já mais maduros. E por último, ele chama todos aqueles que estão na sua velhice. Então observe, jovens, adultos e velhos. Por que Jesus faz isso? Jesus convida essas 3 classes, ou essas 3 fases na vida do homem, para que ninguém, absolutamente ninguém, primeiro, para que ninguém fique de fora. Ele quer que todos venham, jovens, irmãos, irmãs, os adultos, os casados e até os irmãos mais avançados em idade. Primeiro, porque ele não quer que ninguém fique fora. E segundo, ele não
ele chama as três fases, ou as três classes de pessoas, para que ninguém lá na frente diga para ele: eu não vim porque eu não fui convidado para o reino de Deus. E aqui eu aprendo uma outra grande lição com Jesus. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que não importa quando você foi chamado. O que importa aqui, na verdade, é se você atendeu o chamado de Jesus. E por fim, existe o último grupo, daqueles que Jesus convidou e contratou. Os que foram chamados ao cair da tarde. Agora falando dos contratos que foram feitos, né? Ele convidou, chamou: eu vou te dar um denário, vou te pagar pelo preço do trabalho de um dia. O outro grupo também. E agora tem o terceiro grupo, que são, o texto diz que ao cair da tarde, por volta das 5 horas da tarde, encontrou, está no verso 6 do livro de Mateus que nós lemos, Jesus encontrou outros, aliás, Jesus não, né? O dono da vinha encontrou outros que estavam desocupados. Esse é bastante interessante. Por quê? Porque para esse grupo, eles foram chamados sem promessa alguma de pagamento ou de recompensa. Esse terceiro grupo não houve oferta de trabalho, não houve em momento nenhum no texto dizendo: eu vou te pagar tanto. Houve? Não houve. Esses foram, ou seja, atenderam o chamado do dono da vinha simplesmente por obediência. Ele chamou e eles se prontificaram: eu vou, eu estou pronto. Enquanto o primeiro grupo trabalha por contrato, o segundo grupo trabalha por promessa e o terceiro grupo trabalha por obediência. Eles foram porque confiavam no dono da vinha. Agora, qual é a lógica do reino? Verso de número 8, põe na tela para nós, Túlio, por gentileza, o verso 8. Verso 8: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos que foram contratados. Mas peraí, ele não combinou nada? Ele não combinou nada com os últimos? E é aqui que, vou usar uma expressão bem popular hoje, né, bem moderna, é aqui que você buga a mente, né? É aqui que a mente humana, ela dá um twist, você torce a mente. Mas peraí, é aqui que você confunde a mente do crente. Não, porque o crente entende, mas o mundano, ele fica louco com isso, porque Deus, ele inverte a ordem. Ele diz que o pagamento não vai começar com os primeiros, mas vai começar pelos últimos. E todos aqui, inclusive os que trabalharam apenas, sabe quanto tempo que eles trabalharam? 1 hora. Todos aqueles que trabalharam, inclusive os que trabalharam apenas 1 hora, recebem o mesmo denário, ou seja, o mesmo salário, o salário do trabalho de um dia. Humanamente falando, gente, isso escandaliza a lógica humana. Mas você sabe o que acontece quando Jesus faz isso? Ele revela a graça do divino na vida das pessoas. Os primeiros trabalhadores foram como talvez alguns, murmuraram, o texto diz isso, achando injusto. Mas o dono, ele responde o seguinte: amigo, ele ainda diz: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar pelo um denário? O que você está reclamando agora? Ou seja, você está com inveja porque eu sou generoso. O mundo fica com inveja de você, porque quando ele vê você que hoje é lavado, redimido, transformado pelo sangue do Cordeiro, mas antes você era um adúltero, era um cachaceiro, era um mulherengo, era um drogado, eles olham para você e dizem: como pode a sua vida ser assim? Eu conheci você na sarjeta, mas você tem o prazer de dizer: mas eu fui encontrado. Ele era um filho que estava perdido, mas agora eu fui
fui achado pelo Senhor. Porque o reino de Deus, meus amados, ele é a justiça que nasce na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça não se baseia em méritos humanos, a graça não se negocia, a graça não se mede, a graça apenas recebe. Eu quero que alguém diga comigo aqui hoje: Deus, dá-me da tua graça. O primeiro grupo confiou na sua própria justiça, os demais confiaram na generosidade do proprietário. E a parábola nos ensina: não há justiça própria quando predomina a graça do Senhor. Ou seja, mesmo quem chega no fim da vida, isso que Jesus está dizendo, e se arrepende, ele recebe a mesma salvação que aquele que viveu a vida toda nos caminhos do Senhor. Essa é a graça de Deus. E aqui eu finalizo dizendo o seguinte: eu queria louvar aquele último louvor que nós louvamos, Felipe. O fogo não me queima. Eu finalizo dizendo: no reino de Deus, não importa quanto você fez, mas em que espírito você serviu. Porque Deus não mede o tamanho da obra, mas mede a pureza da sua motivação. No reino de Deus, o valor do serviço está no coração e não na visibilidade. Porque Deus se agrada mais do que porque fazemos, do que quanto fazemos. Por que você faz o que você está fazendo? A medida do céu não é quantidade, mas ela é sinceridade. Escute isso: servir a Deus não é fazer muito, mas é fazer com amor. Deus não se impressiona com nenhum esforço humano, mas Ele vê a dependência que você tem dEle. O reino de Deus não é movido por performance, ele é movido pela entrega. Quanto mais você se entregar, mais Deus vai te usar. No reino de Deus, o que conta não é o resultado que aparece, mas é a motivação que permanece na sua vida. E aqui eu vou dizer algo: o congresso acabou, os 2 meses passaram, mas nós vamos continuar no mesmo pique. Vou chegar aqui cedo para orar, vou chegar aqui para louvar, vou ensaiar, vou estar na presença de Deus, vou dar glória, porque não é um congresso que me move, mas é a presença dEle na minha vida. Viver a lógica do reino é trocar a competição pela compaixão. Viver a lógica do reino é crer que perder por amor é ganhar para a eternidade. Viver a lógica do reino é depender do Espírito e não depender da força do seu braço. Viver a lógica do reino é obedecer mesmo quando não se entende o resultado. Obedeça. Viver a lógica do reino é escolher a cruz ao invés de escolher uma coroa. Viver a lógica do reino é amar quando seria mais difícil do que se afastar. Deus não está mandando você sair, Deus não está mandando você deixar, Deus está mandando você amar. Viver a lógica do reino é ser fiel no oculto, sabendo que Deus é quem te vê em secreto. Viver a lógica do reino é colocar Cristo no centro e o seu ego, e o seu eu, e o seu ego no altar e na presença de Deus. Fica de pé comigo.